Bom dia, amigos assistidos da Paranapanema. Eu sou o Vanderlei, para quem não me conhece, e estamos trazendo as notícias para vocês aí de resultado do ano passado, conforme prometido aí, numa postagem que eu e o Jair fizemos aí no grupo. Bem, ah, ah, essa nossa aproximação aqui tinha um sentido maior até de falarmos um pouco dos acontecimentos na Vivesse, falar sobre conceitos de plano BD, conceitos de plano CD e explorar mais essas informações aí, mas vamos fazer isso num momento mais tranquilo, né? Temos tempo para isso daí. O importante é que a gente transmita para vocês aí o resultado que a gente está sabendo, né? E as informações daquela pauta geral dos comitês. Bem, o, o resultado, né? O resultado que foi nos colocado apresenta aqui, olha, para o BSPS, de 25 milhões que a gente tinha de positivo, né? Nós fomos para um déficit de 7. Isso quer dizer que no exercício, no exercício em si, o déficit foi de 32 milhões, né? Beleza. Aqui no BD, de 37 milhões de, de prejuízo em 2020, nós fomos para 58 milhões de déficit, né? Esses 58 milhões, nós vamos ter que equacionar 33 e 25, equacionar esse exercício 33 e 25 ainda fica no corredor, né? Esse 33 milhões que serão equacionados, aqui ó, esses 33 milhões, ele é equacionado junto com a provedora, né? Tá? Aí desse percentual, praticamente não deve mudar os parâmetros do ano passado. A patrocinadora deve ficar com 46% desse déficit e nós, os assistidos e ativos, com 56% dele, né? Que seria diferente num plano CD que não é objeto da discussão aqui hoje. Então, aqui no plano CD, de dezembro de 2020, de 1,5 milhão, que nós temos de déficit, foram esse exercício aqui para 2 milhões e 36. Esse déficit aqui, quem assume ele é praticamente o assistido, né? Porque o ativo ainda não fez uso do, do, do superávit e ele fica com o resultado que deu lá, né? Até o momento que ele optar pela aposentadoria. Bom, desses 2 milhões, nós vamos ter que equacionar 1 milhão e 400 de 1 milhão já que foi equacionado no ano passado. Esse é o resultado. Bem, os fatores que contribuíram, né, que mais impactaram nesse resultado, estão expressos aqui, olha, das provisões matemáticas, né, de 2020. Nós tivemos aqui os efeitos, né, de mortalidade e de taxa de juros que deu um impacto nas reservas matemáticas de quase 6 milhões, né? E o IGPDI impactou nas reservas em 27 milhões, né? Que ocasionou aquele resultado lá final de 7, que na verdade dentro do exercício seria o 7 mais 25, quase que 32 milhões de prejuízo de déficit no exercício, né? No BD, então nós temos aqui um impacto do IGPDI de 16 milhões, né? Que resultou naquele final lá de
um déficit a ser equacionado de 58 milhões, né? 25 vão ficar ainda no corredor, esperando para um eventual superávit futuro, ele pode ser compensado e esses 30 milhões vão ter que ser equacionados. Então, do maior impacto que a gente já viu aqui, que também não é novidade para a gente, é o fator indexador, o fator IGPDI. Bem, a respeito do IGPDI, a gente vai falar um pouquinho dele, um pouquinho da história lá atrás, né? Por que lá atrás não foi aceito não foi aceito que se fizesse a alteração do indexador. Bem, a história do indexador tem tudo a ver com o BSPS, né? Que dentro do saldamento ficou ajustado que se houvesse superávit, as patrocinadoras ficariam com superávit e ficariam com... E a cobertura garantiria sempre a reserva matemática, ficaria com os eventuais débitos futuros. Então, os participantes do BSPS sempre poderiam estar tranquilos com relação à segurança jurídica, né? Em relação ao indexador ou demais cláusulas que não alterariam, ou em favor de um ou em favor de outro, porque se ela seria responsável pelos déficits e ficariam com todos os superávites havidos para abater do contrato de dívida dela, né? Nada mais justo que se mantesse o IGPDI. Tanto é que a Rio Paranapanema, né? O nosso plano, o Rio Paranapanema, que à época era Duque, o plano não muda, né? O plano ele é dinâmico, né? Ele não é um plano fotográfico que você tira a fotografia aqui, ele vem de uma história. Então, da história desse plano foi absorvido pela patrocinadora, à época, né? Esses montantes que vocês estão vendo aqui, olha, 1999, 3 milhões e meio, 2003, 3 milhões, até 2006, quando foi liquidada a dívida da Duque, em 2006, ela utilizou 6 milhões do superávit e liquidou a dívida, né, dela. Então, tem os que dizem assim, olha, foi utilizado o superávit, mas não saiu dinheiro do plano. Você vê, isso aí é uma explicação um pouco esdrúxula, né? Não entra dinheiro no plano também. Você tem contas a receber e um superávit. Se você fez um encontro de contas, não vai entrar nunca mais o valor da dívida que a empresa teria que pagar para o plano, né? Essa é a história do cara que compra na padaria, né? De caderneta, gastou R$1.000 no mês, né? Põe o dinheiro no bolso, vai lá acertar a conta com o padeiro, com os R$1.000 no bolso, chega lá no balcão, no caixa, o padeiro fala assim, olha, teve um resultado positivo aqui esse mês, então você não precisa fazer o pagamento do mês. Ótimo! Por que não há troca de dinheiro? Ele estava com o dinheiro no bolso, o fato dele dar o dinheiro para o padeiro e o padeiro devolver para ele é uma coisa absurda, né, meu? Uma coisa uma brincadeira. Não precisa sair dinheiro do bolso dele, já fez o próprio encontro de contas ali. Bem, esses valores aqui, de superávites, que vocês estão vendo, não dá para ter noção de montante se você não fizer uma comparação, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu trouxe a valores de dezembro de 2000, peguei todos esses montantes aqui, trouxe a valor de dezembro de 2000, tá vendo? Esses valores totais dos superávites utilizados monta a dezembro de 2000 90 milhões. E qual o valor total do plano
do BSPS, 200 milhões. Bom, equivale a 45% do valor do plano. Sabe? É dinheiro absurdo. Mas tudo bem. Era efeito de uma regra. A regra era essa e não tinha outra. Faz parte do contrato. E o que teve que fazer a gestora do plano? Ela foi lá e cravou. Cravou que estava no contrato. Tirou lá do superávit e abateu da dívida que a patrocinadora tinha pago o plano. Beleza. É a regra. Viu? E hoje, diante desses fatos, né, desestruturantes que existem na economia depois da pandemia, a regra já não é mais favorável à patrocinadora. O que se pretende? Mudar a regra. Né? Falou assim, se a regra é desfavorável para ela, muda a regra. Pô, não pode ser assim dessa forma. Tudo bem que não existem papéis mais indexados com o IGPDI. Temos que ficar atentos a isso, né? Quem cuida de um plano previdenciário de longuíssimo prazo, ele tem que fazer exatamente esse vínculo, né? Para manter a longevidade do próprio plano. Não resta dúvida sobre isso. Mas quando existem ainda papéis dentro da Vivest, com IGPDI mais 6, sei lá, por 27% do patrimônio ainda é representado por esses papéis, as entidades fizeram uma proposta, inclusive eu mesmo participei, tive 6, 7 mãos aí que participaram daquela proposta, de fazer uma progressão até 2031 lá, para que esses recursos, esse encaminhamento para o IGPDI se desse paulatinamente e até chegar lá na frente, né? Qual a intenção disso? A intenção disso é que pela resolução atual, né, se o déficit é dividido, né, o déficit é entre patrocinadora e empregado, ou na situação do BD, na situação do BSPS, por próprio contrato, o déficit é por conta da patrocinadora, né? E se der superávit, se ocorreu o superávit, por exemplo, no BSPS, a patrocinadora participa dele, né? Então, no momento que se você encontrar a situação que alterando o indexador por um indexador que evolua para um benefício menor, você vai acabar rentabilizando o plano em virtude de um benefício menor. Então, rentabilizando o plano, não é possível que o superávit, a patrocinadora queira participar dele pela redução do benefício e levar a parte dele. Então, nenhuma patrocinadora da proposta, nenhuma, se propôs a fazer contraproposta, por exemplo, olha, fico com o IPCA, mas a gente abre mão do superávit. Se tiver superávit, é tudo de vocês. Pô, não fez isso também, não. Então, isso é um indicador, pelo menos para a minha visão, de que eles querem participar, sim. Fala assim, ó, se está na lei, né? Como diz aí sempre, ó, se está na lei, se eu posso fazer, eu vou fazer. A gente vê muito disso daí. Então, a história do indexador tem muito a ver com isso daqui. Então, se mira muito no BD, né? A mira vai no BD, mas onde se quer acertar mesmo é no BSPS, né? O BSPS praticamente 70% do patrimônio da Vivest é BSPS, né? Então, os economistas olham a parte do dinheiro, né? Então, há uma retórica aí. Fala assim, a maioria paga déficit. Lógico, se a maioria tem BD, a maioria paga. Mas se ele comparar o BD com o BSPS dele, que ele não vai pagar, então quem está no meio a meio, né?
meio BSPS, meio BD, ele tem uma grande compensação nas contas deles, se mantendo num plano BD, né? Não num plano CD que sem proteção nenhuma de indexador, né? Vai ser seria um momento para a gente conversar agora, mas vamos deixar para um momento mais tranquilo e pelo menos vocês têm aí a noção, né? A gente trouxe a noção para vocês aí de como caminhou o resultado de 2021 e vamos ver se a gente fica mais frequentemente conversando sobre esses planos, o que acontece na Vivest, as empresas que estão insistindo com migração, a parte legal disso, a migração para plano CD, né? Que plano BD não conversa com plano CD, né? Plano CD conversa com plano CD, mas quando você tira de um BD e manda para um CD, a coisa é um pouquinho diferente. Então, esse tipo de diferença, de conceito, né? Quem ganha, quem perde, nós temos que voltar aqui a discutir com mais frequência, né? Esse vídeo aqui vai ser o início dessa aproximação nossa, de discussão e de conhecimento, né? Aproximar nosso conhecimento e o nosso crescimento em relação a esses planos aí. Então era isso que eu tinha a dizer aí, né? E que hoje já prometemos para vocês. Fizemos assim, ficou resumido para fazermos numa hora mais tranquila os demais pontos que a gente queria trazer para vocês aí, tá bom? E se tiverem dúvida aí, pode colocar no próprio grupo aí que a gente vai discutindo dentro do próprio nosso grupo aí do Telegram. Tá bom? Boa tarde, bom domingo para vocês todos aí. Domingo eu já falei aqui, dia 6/2, agora são 11h36 aqui. Tá? Um ótimo domingo para todos aí. Tá? Abraço.